Olá, mais uma vez estamos aqui pela graça de Deus, pela sua misericórdia e pela sua bondade, podendo falar algo que seja verdadeiro, contextualizado e longe de qualquer interesse, seja ele financeiro, seja ele de vaidade, de posições, mas ser somente um propagador do Evangelho como ele foi pregado. Só isso. O Evangelho só precisa ser pregado como ele foi pregado. Estabelecer ele dentro de normas, de ensinamentos, de contextos do que já foi ensinado. Não há nada mais a ser revelado, a não ser ensinado. Por isso que Jesus falou: ide e ensinai todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, a palavra evangelho, ela tem que ser, o evangelho de Cristo tem que ser ensinado, porque o que se ensina se aprende. O ensinamento não está baseado na nossa emoção, nas nossas necessidades, mas naquilo que é importante para conhecermos e aprendermos sobre uma verdade que vem de Deus e que foi revelada através de Jesus Cristo e ensinada através dos apóstolos. E parou por aí. Por isso que eu digo hoje que eu sempre falo assim uma questão que, imagine se eu estivesse numa estrada e alguém botasse uma placa lá, pegasse uma madeira lá e de repente riscasse lá de uma maneira simples, com um preguinho ali e botasse assim: perigo, cobras no caminho. E já a outra, alguém botasse uma placa bem bonita, com toda uma luz de neon, aquela coisa bem produzida, bem trabalhada, e tivesse assim: não há perigo. O que vale é a informação, é a verdade, não a aparência, não a forma, mas a verdade é que vale a pena. A informação verdadeira que ali havia cobras é que valeu para livrar a pessoa de não seguir aquele caminho. Mas uma placa bonita, toda bem feita, toda bem produzida, mas que dizia não há perigo, essa é que levou a pessoa a se perder. Então, é assim que as coisas de Deus funcionam. Ela não depende daquilo que é aparente, da beleza aparente, da grandeza desse mundo na sua aparência, da quantidade desse mundo de pessoas e nem do poder aquisitivo. Porque nós estamos falando de coisas eternas, do evangelho que fala como fala, o evangelho eterno, que fala de coisas eternas. E por isso que hoje eu queria trazer algo aqui, que não sei se vai ser possível para todo mundo, né, observar, de forma simples, mas é importante. Hoje, primeiro vamos falar, né, a graça de Cristo e nada mais, que é sempre a nossa posição aqui, a graça de Cristo e nada mais. Não vou trazer revelações diferentes, novas, não vou dizer que um anjo falou comigo, nem que eu vi uma visão, e nem que eu tive uma outra revelação de uma outra maneira de entendimento. Não, 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 não. O evangelho já foi anunciado. E anunciar algo além do que foi anunciado é anátema. E eu estou aqui para anunciar o que foi já anunciado. Essa é a verdade. É o que Paulo fala. Que até se ele voltasse ali junto com aqueles e pregasse outro evangelho além do que já foi pregado, se considerasse anátema. E ainda que um anjo mesmo do céu, lá do céu, descesse, pregando um outro evangelho além daquilo que foi pregado ali, é anátema. Então, por isso que eu digo, todo mundo, qualquer um que tenta pregar o evangelho, além do que já foi pregado, além do que já foi ensinado, supondo novas revelações, supondo alguma coisa diferente, um novo movimento, alguma coisa, sei lá o que for, é anátema. Se o povo de Deus verdadeiro aprendesse isso como igreja, como sendo igreja, certamente hoje estaria pronto para dizer anátema para muitas coisas que estão aí. Então hoje vamos falar um pouco de algo que separe esse texto. Primeiro tem que ter um entendimento. O que é a graça e o que é a lei. Se não separarmos essas duas situações, nunca se vai chegar ao que é o entendimento verdadeiro sobre o que é a graça, o que é viver a graça, o que significa a graça, não em palavras, não em definição da palavra, mas como algo dentro de um contexto de vida, de entendimento e de esclarecimento. É isso que precisamos entender. Então vamos ver. A lei, né? Vamos aqui, vamos lá. A lei. Como é que era a lei? Qual era os pilares da lei, né? Tínhamos a hierarquia sacerdotal, o templo como lugar e ofertas entregues, que hoje é dinheiro. Naquele tempo era alimento, hoje é dinheiro. Então, essa estrutura aqui é o que mantém, é da lei, né? A hierarquia sacerdotal separada, que só ela podia trabalhar diretamente ali no templo com as coisas sacerdotais.
o templo, o lugar, antes era o tabernáculo, depois passou a ser o templo fixo, e depois as ofertas que eram levadas para o templo, entregue somente ao sacerdote, que era dinheiro, que era comida, alimento, e hoje, não sei como, baseado não sei em que, qual foi a transição. Eu não vi o apóstolo Paulo falar isso, não vi ninguém falar isso, passou a ser dinheiro. Sendo que na lei havia dinheiro, mas não se podia entregar dinheiro ao sacerdote, só alimento. Então essa é a questão. Então aqui a gente já tem que esses são os pilares da lei. Então já é algo que faz parte do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. Aqui a gente vai entender também algo interessante, eu estou falando de coisa mais simples, porque é bom a gente ter aquela visão. Olhe que aqui nós temos, na verdade, a graça de Cristo e a lei. Né? Temos a graça, a lei. Vemos que assim como está o norte para o sul e o sul para o norte, assim está a graça para a lei. Não tem como você ao mesmo tempo seguir para a lei ou para a graça e ao mesmo tempo com a lei. Não tem. Ou uma ou outra. Essa é a verdade. O Evangelho de Cristo, ele trouxe essa opção. Assim como ele fala, não se pode jorrar de uma mesma fonte água doce ou água salgada. Uma árvore não pode dar fruto bom e fruto mau. É definido, é objetivo. Por isso que o Evangelho de Cristo é claro, ele não tem enrolação, ele não tem meia volta, ele não tem pretexto para dar contexto ao que não existe. Então aqui nós temos a graça, a lei, que é o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, que foi feito com o povo de Israel, e a graça que foi feita com todos que creem. Temos o norte e o sul. Alguém pode ao mesmo tempo caminhar para o norte e para o sul? É possível você, ao mesmo tempo que está caminhando para o norte, caminhar para o sul? Não. É a mesma coisa. Perante Deus, perante o Evangelho, perante a graça, perante a revelação de Jesus, não pode alguém estar praticando a graça e também algo da lei. Está sendo agradável a Deus, sendo aceito por Deus. Está fazendo a vontade de Deus. Então esse é o primeiro ponto que é preciso entender e definir mesmo. Assim como existe uma fronteira e limitações, tem que ser assim, não dá para misturar. Agora vamos ver aqui o evangelho institucionalizado, como é que ele funciona. Olha como ele é. O evangelho institucionalizado, como é que ele funciona hoje. Aqui nós temos a lei, né, que praticava a lei, segundo a lei, e aqui temos a graça. O que é que eles fizeram? Eles misturaram em relação ao entendimento segundo a letra, a lei com a graça. O que é que resultou aqui? Juntar quem seguia a lei com o entendimento da lei com a graça deu o quê? Um evangelho híbrido. É uma mistura, você não sabe mais saber. A pessoa fica com uma prática, uma aparência de lei e de graça. Não é possível. Foi isso que quando institucionalizaram o Evangelho de Cristo, criando instituições, criando denominações, transformaram isso. Eles pegaram a graça e a lei e misturaram. E aí a gente tem o Evangelho denominado. Foi isso que surgiu. Porque até então, o Evangelho, a igreja de Cristo não era denominada, era a igreja de Cristo. A igreja que estava em Coríntios, a igreja que estava em Éfeso, era a igreja. Eram as pessoas, uma comunidade de pessoas que se reuniam, não de uma forma padronizada, não de uma forma em lugar sagrado, mas em suas casas, em locais, para receber o conhecimento de Cristo, já que naquela época não tinha a Bíblia como hoje. Era aquilo que os apóstolos receberam e passaram para outros. Então, muitas vezes, eles precisavam, quando vinha alguém assim, receber dessas pessoas essas palavras que eles ouviram de Cristo ou outros que ouviram dos apóstolos que falavam. Então, depois é que vem surgir as cartas, depois é que hoje nós temos hoje a Bíblia. Mas essas pessoas não tinham antigamente. Era o conhecimento baseado daqueles que receberam o evangelho, que foram os apóstolos. E depois os outros que receberam diretamente dos apóstolos. Era assim que era. Então, por isso que hoje nós temos aqui, ó, a lei junto com a graça, misturaram e deu o evangelho denominado. O evangelho denominado é a mistura de graça, ou de lei com a graça. E deu isso aqui, ó. Deu um evangelho híbrido. Um que diz que segue a graça, mas está praticando a lei. Um diz que é salvo pela graça, mas tem que praticar obras e guardar alguma coisa para poder ser salvo. Então não é mais a graça. Entendeu? Então isso é o evangelho institucionalizado. Então agora nós vamos poder entender também aqui, ó. Aqui nós temos o evangelho puro de Cristo, que é assim.
O Evangelho, né? Aqui temos a lei, né? Temos a lei da antiga aliança e aqui temos a graça, a nova aliança. Então, não, e aqui no meio tem um abismo. No momento que prevaleceu a lei até Cristo, até a morte e a ressurreição. Quando Cristo morre, ele cria um abismo entre a lei e a graça. E agora é a graça que salva. Então nós temos que correr para a graça e não mais tentar ultrapassar o abismo e tentar trazer o que é da lei para a graça. Nada, nada da lei pode vir para a graça. Nada, nada, nada. Nem o contexto, nem o modelo, nem a aparência, nem nada. Não houve. Se você ler o Evangelho com esse contexto, com esse entendimento, você vai ver que, na verdade, os apóstolos não fizeram a transição da lei para a graça. Continuou um abismo que não pode mais ser. Quem quer viver na graça não pode mais passar para cá, porque senão ele cai da graça e passa a viver pela lei. E o da lei, para ele ser salvo, ele tem que sair da lei para viver pela graça. E hoje isso está dentro dos templos, está dentro de todas as religiões. Todas as religiões têm hoje algo da lei. E o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5 que se você praticar alguma coisa da lei, tem que guardar ela toda. Vamos chegar lá. Essa é a questão hoje que nós temos que entender. E outra coisa interessante que nós podemos entender também, é que vamos falar aqui, é do templo, né? Do templo aqui, onde as pessoas acham que hoje esse modelo de templo é aquele templo de Israel. Mas aqui nós temos o santo dos santos. Aqui eram os portões, que era o muro, né? Esse muro que separava, que ficava aqui era o templo. E aqui eram os muros do templo e aqui eram os pátios. O pátio, onde aqui eram os judeus circuncidados que podiam. Aqui tinha um pátio dos gentios e das mulheres. Se alguém entrasse aqui que não fosse circuncidado, ele era morto. Era profanação. Por isso que os gentios só podiam entrar em um pátio, que era o pátio dos gentios. Mas aqui jamais, só se ele circuncidasse e praticasse a lei. Aqui era o santo, que só entravam os sacerdotes para fazer os sacrifícios e as ofertas daquilo que era entregue pelas pessoas. Aqui era o santo, aqui é o santo dos santos, o santíssimo. Aqui era o véu. Só podia passar por esse véu o sumo sacerdote uma vez por ano, e ele tinha que seguir todo aquele ritual da lei, está impecável, porque se ele não seguisse, ele morria aqui dentro, ele entrava com uma corda. E se alguém entrasse para tirar eles, ele morria também. Então tinha que amarrar uma corda. Caso ele não tivesse seguido todos os trâmites da lei, ele morria aqui e ele tinha que ser puxado por uma corda. Aqui é o alpendre de Salomão. Era um lugar elevado aqui, tipo uma escadaria, que as pessoas pregavam aqui. É aqui que Jesus pregou muitas vezes para as pessoas que estavam aqui. João e Pedro, quando eles entraram no templo e curaram aquele paralítico que estava ali nessa porta aqui, que ele entrou aqui correndo, pulando nesse pátio aqui, eles subiram aqui, João e Pedro, e pregaram aqui para aquelas pessoas que estavam aqui, que vinham adorar aqui. Ó. A adoração não tinha altar, não tinha nada, era uma adoração mesmo em relação a de se ajoelhar, de colocar o rosto no chão, de reconhecer no Deus como o único Deus, Senhor, a quem se prostravam. Então você começa a ver aqui que não tem, né? Não tinha lugar para ninguém entrava aqui. Só o sacerdote entrava aqui e aqui o sumo sacerdote não entrava. Aqui era o templo fechado. Então as pessoas não entravam aqui, ficavam aqui sentadas, participando, louvando aqui dentro. Jamais. Se entrasse era morto. Ele era profanação, era apedrejado. Era algo que era como uma blasfêmia contra Deus. Só os sacerdotes aqui e o sumo sacerdote aqui. O povo ficava aqui fora. Eles entregavam as ofertas para ser sacrificadas aos sacerdotes que sacrificavam aqui dentro. E aqui fora que eles adoravam, de alguma maneira, ajoelhados, com o rosto em pó, reconhecendo ao Senhor e adorando Ele como o único Deus Criador. Era só isso, ninguém entrava no templo. Então esse modelo hoje que tem, de um lugar que as pessoas entram, ficam ali dentro louvando a Deus, que ali é a casa de Deus, eu até hoje não consigo entender de onde veio isso. Porque nem o templo que Salomão construiu ali para Deus, em homenagem ao nome de Deus, para que ele fosse colocado como uma casa de Deus, o nome, não era assim. Ninguém entrava aqui. Nem Jesus chegou aqui, ó. Ele subiu aqui para pregar muitas vezes, os apóstolos pregaram aqui.
Mas ninguém entrou aqui. E nem aqui. Então nem o próprio Jesus pregou dentro do templo. Nem o próprio Jesus pregou no templo. Porque segundo a lei ele não podia pregar e ele não podia quebrar a lei. Porque ele veio debaixo da lei. A lei foi quebrada quando ele morre na cruz e leva sobre ele as maldições da lei. E agora ele se torna a própria lei, a lei de Cristo, que é a graça. Então é por isso que hoje nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, jamais vamos conseguir entender a graça de Cristo. Essas coisas que eu mostrei aqui, esses exemplos, são exemplos claros e que tem que ser seguido de forma assim como há uma separação do dia e da noite, da água e do óleo. Tem que ter, não tem como haver, como eu falei no início. Não tem como uma pessoa andar ao mesmo tempo para o norte e para o sul. Ou ele anda para o norte ou ele anda para o sul. Então a lei um dia estava no sul e a graça foi andar para o norte. E hoje nós temos uma doutrina que ensina que muitas coisas da lei. Mas por quê? Porque as pessoas são doutrinadas dentro de uma conveniência fragmentada, onde não se estabelece um contexto definido de lei e um contexto definido de graça. Por quê? Porque o evangelho, quando foi institucionalizado, ele começou a fazer adaptações que se tornou o que podemos dizer aceitáveis, confortáveis, e foi se tornando uma tradição e um costume. E todo mundo, muitas vezes, quando lê a Bíblia, ela começa a imaginar as coisas a partir desse ponto, do ponto de vista do que já foi estabelecido depois dos apóstolos, quando foi institucionalizado o evangelho a um lugar, a uma organização hierárquica, onde são homens separados e ungidos para aquilo, voltando ao mesmo modelo da lei, onde o dinheiro, a oferta era para manter e aumentar esse império, diferente do templo lá de Salomão, que só foi construído uma vez, gasto para ele uma vez só. E o que era ali levado agora era para oferta, para ser sacrificado a Deus, para a alimentação dos sacerdotes e famílias, que não tinham herança, e para ser ali para a casa do tesouro, onde aquele mantimento, agora que era levado, era para distribuir entre os necessitados, os pobres e viúvas. Era isso. Ninguém saía construindo mais templos. Ninguém pedia oferta. Não, gente, traga mais oferta para a gente construir um templo lá em Hebron, lá em Samaria, vamos construir um templo também, que lá precisa para as pessoas irem adorar a Deus lá dentro, sentar lá dentro e entrar no templo. É isso que hoje as pessoas precisam entender. Quando você entende isso, você vê que todas essas questões é só uma coisa que se criou, uma tradição, um costume, mas não tem nada a ver com a revelação espiritual, não tem nada a ver com a doutrina de Cristo dentro dos apóstolos. Então é por isso que nós precisamos hoje entender um pouco mais sobre isso. No próximo vídeo vou falar um pouco sobre realmente, depois de eu ter mostrado tudo isso, né, vou falar sobre a liberdade com que Cristo nos libertou, né? Porque é necessário você entender isso primeiro. Porque você tem que raciocinar nisso, você tem que se aprofundar nisso, você tem que tentar entender isso. Porque aí depois, quando você começa a falar da graça de Cristo, você vai entender. Mas como é que você pode falar da graça de Cristo se você está guardando um dia? Se você ainda continua dando um dízimo? Se você continua acreditando que um lugar é a casa de Deus? Se você ainda continua que um homem como você tem uma unção diferente, que ele tem uma separação para ser aquilo ali, que ele recebe de Deus revelações e você não? Que ele que tem a autoridade sobre você. Então isso é lei. Não pode. Não tem na Bíblia isso. Não há essa transição. Então, por isso que eu peço a você, pense primeiramente nisso. Se você entender isso, então pode ter certeza que agora você vai começar a entender o Evangelho e viver e vai entender essa liberdade com que Cristo nos libertou. Então, no próximo vídeo vamos falar sobre isso. A liberdade com que Cristo nos libertou. A paz do Senhor para todos e que a graça possa ser algo vivido e não uma teoria e não uma religião. A paz de todos, até amanhã. Ou até o próximo vídeo, né? Que vocês possam refletir um pouco mais.